Direitos sociais são uma consequência da produtividade. E aí, gente? Quero falar um pouco sobre o termo chamado direitos sociais, que é usado frequentemente, principalmente pela esquerda, de forma simplória. Serão esses direitos presentes caídos do céu? Serão eles dados por Papai Noel? Ou melhor, dados pelo Papai Estado? Enfim, vamos lá. Primeiramente, os direitos sociais aos quais me refiro são: direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito a transporte. E aqui eu também incluo os direitos trabalhistas como férias, 13º, seguro-desemprego, e direitos previdenciários como aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por invalidez, licença maternidade, auxílio-doença e por aí vai. Como que ao passar do tempo tivemos acesso a esses direitos? Será que em uma sociedade extremamente pobre esses direitos são aplicáveis? Ou será que são consequências de uma sociedade robusta? Porque esses direitos já não existiam antes do capitalismo, quando o mundo vivia ainda sob um regime feudal. Façamos uma rápida recapitulação histórica para poder compreender esses questionamentos. Há pouco mais de 2 séculos vivíamos ainda nos resquícios do feudalismo. A grande maioria da população europeia, cerca de 90%, ainda trabalhava no campo. Nesta época, era comum as mortes por inanição. As indústrias que existiam na época eram as de beneficiamento e serviam quase que exclusivamente à alta classe. Com o passar dos anos, a população rural se expandiu e passou a haver um excesso de gente no campo. Os membros dessa população excedente, sem terras herdadas ou bens, careciam de ocupação. Também não lhes era possível trabalhar nas indústrias de beneficiamento, cujo acesso lhes era vedado pelos reis das cidades. Então estas pessoas viraram simplesmente indigentes. Em algumas regiões da Europa, sobretudo nos Países Baixos e na Inglaterra, essa população tornou-se tão numerosa que, no século XVIII, constituía uma verdadeira ameaça à preservação do sistema social vigente. Naquele tempo, a Inglaterra tinha uma população de 6 ou 7 milhões de habitantes, dos quais mais de 1 milhão não passavam de indigentes a quem o sistema social em vigor nada proporcionava. As medidas a tomar com relação a esses deserdados constituíam um dos maiores problemas da Inglaterra. Outro sério problema era a falta de matérias-primas. Os ingleses eram obrigados a enfrentar a seguinte questão: que faremos, no futuro, quando nossas florestas já não nos derem a madeira de que necessitamos para nossas indústrias e para aquecer nossas casas? Para as classes governantes, era uma situação desesperadora. Os estadistas não sabiam o que fazer e as autoridades em geral não tinham qualquer ideia sobre como melhorar as condições. Foi dessa grave situação social que emergiram os começos do capitalismo moderno. Dentre aqueles indigentes surgiram pessoas que tentaram organizar grupos para estabelecer pequenos negócios, capazes de produzir alguma coisa. Foi uma inovação. Esses inovadores não produziam artigos caros, acessíveis apenas às classes mais altas. Produziam bens mais baratos, que pudessem satisfazer as necessidades de todos. E foi essa a origem do capitalismo tal como hoje funciona. Foi o começo da produção em massa para as massas. Enquanto as antigas indústrias de beneficiamento funcionavam a serviço da gente abastada das cidades, existindo quase que exclusivamente para corresponder às demandas dessas classes privilegiadas, as novas indústrias capitalistas começaram a produzir artigos acessíveis a toda a população. Ou seja, naquela época, não havia as condições necessárias para que os chamados direitos sociais prosperassem. De que adiantaria uma lei de seguro-desemprego e de salário mínimo, se grande parte da população sequer tinha emprego? De que adiantaria uma lei estipulando a aposentadoria aos 50 anos, se a expectativa de vida era de 42 anos? De que adiantaria uma lei proibindo que crianças trabalhassem, se elas não tinham comida em casa? Aliás, muitas sequer tinham casas. Se os pais são tão pobres que não conseguem alimentar adequadamente os seus filhos, proibir o trabalho de menores é condenar as crianças a morrerem de fome.
Se a produtividade marginal do trabalho é tão baixa que um operário só consegue ganhar em 10 horas salários inferiores aos padrões americanos, proibi-lo de trabalhar mais de 8 horas por dia em nada lhe favorece. O que realmente abre espaço para uma vida com melhor qualidade é a produtividade. É a custo da produtividade que o trabalhador vai poder se dar ao luxo de tirar férias. Não é possível tirar férias e produzir ao mesmo tempo. Se alguém se aposenta aos 50 anos, enquanto a expectativa de vida é de mais de 70, sem ter contribuído com uma quantia suficiente, outro alguém terá que pagar com a sua produção por isto. Decretos governamentais não tornam a sociedade mais rica, apenas a produtividade. Fico por aqui. Um abraço e até uma próxima.